O dia era 25 de abril de 1984. As ruas vinham sendo tomadas por manifestantes. Pelo Brasil, buzinaços e panelaços serviam de grito a uma população que já convivia há 2 décadas com uma ditadura militar e que lutava pelo direito de eleger seu próprio presidente. A chamada Emenda Dante de Oliveira, em homenagem ao deputado que apresentou o texto, estabelecia que o presidente e o vice-presidente da República deveriam ser eleitos por voto direto e secreto para um mandato de 5 anos. O então deputado pelo PT, Ayrton Soares, conta que para aprovar um texto como esse em pleno regime militar, era preciso engajar multidões. Existiam várias emendas, mas a Dante de Oliveira foi escolhida por nós por ser a mais fácil de ser conduzida perante a opinião pública. Aos poucos, os comícios foram crescendo e se transformando em multidões. Reuniam estudantes, sindicalistas, políticos, artistas. O último grande comício, a menos de 10 dias da votação da emenda, em São Paulo, reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas. Ayrton Soares relembra esses momentos. Nós fizemos comícios importantíssimos no Brasil inteiro. No comício da Candelária, nós fizemos um comício que tinha mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, era capitão da Polícia Militar à época. A minha opinião a respeito das manifestações a favor das diretas já é que foram necessárias. Eu acho que o país vivia um regime militar e essas manifestações direcionaram o povo brasileiro a fazer eleições diretas e foi o que aconteceu, em virtude da qualidade das manifestações, ordeiras, sem nenhum tipo de tumulto. A sessão para a votação da emenda Dante de Oliveira começou pela manhã. Nas ruas, carros buzinavam em apoio à emenda das diretas já. Apoiadores vieram se manifestar em frente ao Congresso. Outros mostraram seu apoio na galeria do plenário. O Brasil parava para acompanhar um momento decisivo de sua história. Foi longo o debate, que só teve fim às 2 da madrugada do dia seguinte. O então presidente da República, o general João Figueiredo, havia decretado estado de emergência no Distrito Federal e em cidades no entorno da capital. A sessão acontecia e a maioria dos parlamentares proclamava seu apoio à medida, enquanto outros poucos levantavam ressalvas e o Congresso foi cercado, como comenta Ayrton Soares. Apagões foram deflagrados por todo o país. Quer dizer, a ameaça era muito grande, né? Contra quem pudesse votar a favor das eleições diretas. Era necessário que pelo menos 320 deputados, de um total de 479, dissessem sim às diretas, para que a emenda fosse analisada pelo Senado. Mas, ao final da sessão, foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Faltaram 22 votos favoráveis. O ex-deputado Ayrton Soares conta o que aconteceu em seguida à derrota. Eu via as pessoas chorando nas galerias da Câmara dos Deputados. A deputada Laura Carneiro, do atual PSD do Rio de Janeiro, é filha de Nelson Carneiro, ex-deputado, ex-senador e ex-presidente do Senado, falecido em 1996. Na época das diretas, ela tinha 21 anos. Eu me lembro papai organizando aqui na Cinelândia um movimento Direta Já. Enfim, era ele, Tancredo, Franco Montoro, Brizola, Lula. Enfim, as lideranças da época, né, de diversos partidos que defendiam a democracia. E a gente perdeu, né, por muito poucos votos, mas também foi uma pressão gigantesca nos deputados. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, era tenente da Polícia Militar à época. Como militar, a gente trabalhou, tá certo, exatamente na segurança de todo o povo pernambucano, acompanhamos de perto e torcemos pela Direta Já. Como militar, eu não tinha partido, não poderia ter partido e não falava quase em política. Mas o meu sentimento democrático, a minha família, enfim, todos nós nos envolvemos torcendo para que realmente passasse a Direta Já. O movimento também demonstrou a força da população e dos partidos de oposição.
Parte dos apoiadores do movimento Direta Já defendeu um nome alternativo ao candidato apoiado pela ditadura na eleição de 1985. Tancredo Neves saiu vencedor contra o candidato do regime militar, Paulo Maluf. A eleição foi indireta, mas a chapa Tancredo-José Sarney obteve muito apoio popular. Tancredo não chegou a governar. Morreu em 21 de abril de 1985, depois de passar por 7 cirurgias. Sarney, que já atuava interinamente, tomou posse em definitivo. O voto direto finalmente veio com a Constituição de 1988 e pôde ser concretizado no pleito que elegeu Fernando Collor presidente do Brasil em 1989. E agora, 40 anos depois da emenda que tentou redemocratizar o país, qual o estado da democracia brasileira? Para o professor de filosofia Renato Nogueira, o Brasil tem certa dificuldade em lidar com a democracia. A história do Brasil, ela tem uma fundação, ela se organiza em torno do autoritarismo. De alguma maneira, a gestão autoritária do poder, ela está na estrutura, na coluna cervical da sociedade brasileira. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, é historiadora e professora. Ela aponta uma consequência relevante da ditadura para a formação da cidadania dos brasileiros. É importante lembrar também que nós ficamos 40 anos sem filosofia e sociologia nos currículos, no período da ditadura, e isso só se encerrou em 2008. Filosofia e sociologia só voltaram para os currículos em 2008. Então, a possibilidade da gente pensar criticamente, refletir sobre o que foi a ditadura através dos instrumentos que são essas duas disciplinas tão importantes, não estavam disponíveis, na formação, básica brasileira.